Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Mercúrios Cash. Hoje um episódio extremamente especial. Vamos falar sobre bastante coisa, então a gente vai passar aqui sobre vários assuntos que estão acontecendo. Por isso até a gente está gravando isso aqui quase como um podcast emergencial, porque a gente vai falar sobre guerra do Irã, a alta dos preços do petróleo e se a gente vai ter de fato uma guerra dos caminhoneiros, né? Então como isso tudo... A greve, não a guerra. Guerra dos não é a greve do Irã, nem a guerra dos caminhoneiros. A guerra do Irã e a greve dos caminhoneiros. Então vamos falar sobre isso tudo no episódio aqui. Os caminhoneiros ainda não estão nesse ponto. Não. Eles não estão tão putos ainda. Não. Beleza, então vamos entender aqui um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Estamos aqui com o Carlos Henrique, né? Como vocês já estão bem acostumados aí do canal Carlos Henrique. Que está sempre aqui na descrição, então sempre no primeiro link vocês podem encontrar ali o canal deles. Só fazer um recadinho rápido antes da gente começar aqui. Se você quiser que a gente analise, né? Eu sei que os investimentos agora ficam uma loucura com tudo que está acontecendo. Então lembrar que todo mundo que participa do Mercúrios Cash tem direito a uma análise de carteira gratuita. Então você pega o primeiro link aqui da descrição e você vai conseguir preencher um formulário, cair no nosso WhatsApp, e a gente vai passar aqui, nosso time vai analisar a sua carteira e dar uma opinião sobre o que você pode fazer nesse momento. Então, se você tiver interesse, já pega aqui o primeiro link, beleza? Então, acho que não é só deixar o like aqui e mandar para alguém que está desesperado, né, esse episódio aqui, para o cara entender tudo o que está acontecendo com a guerra do Irã, com a greve dos caminhoneiros e também com a alta dos preços do petróleo, como isso afeta os investimentos. Então, Carlos, você montou a nossa pauta aqui hoje. Queria que a gente começasse um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no Oriente Médio, né? Acho que é a melhor coisa que a gente pode trazer para dar um contexto geral assim, para a galera. Boa. Vamos lá então falar um pouco sobre esse conflito, né? O que está rolando. Nos últimos 15, 30 dias, a situação no Oriente Médio começou a ficar mais complicada e a guerra ela foi escalando gradativamente, tá? Em especial, isso ocorreu por conta de um ataque que os Estados Unidos fizeram contra o Irã nesse ataque eles também mataram o Ali Khamenei, que era o antigo supremo líder do Irã, o líder religioso, mas que acaba sendo também cumprindo ali a função de chefe de Estado dentro da estrutura organizacional a estrutura de Estado, né, digamos assim, do Irã, que é um sistema até bem diferente do que existe em outras partes do mundo, né? O governo do Irã ele não é necessariamente um governo extremamente conservador, tá? Por mais que as pessoas tratem assim, ele é um governo que ele segue muito os preceitos do islamismo, porém, ao mesmo tempo, ele é um governo revolucionário que foi colocado ali a partir da Revolução de 1979, tá? E que aí vem seguindo desde então. O fato é que esse supremo líder do Irã ele foi morto, e aí nesse processo o Irã começou a escalar muito mais esse conflito, porque a gente acaba entrando em uma nova etapa da guerra, né, digamos assim. Então, ao longo dos últimos dias, a situação no Oriente Médio foi ficando mais conflituosa. Uhum. E assim, só pra gente entender, eu sei que, obviamente, né, Estados Unidos atacando o Irã e tudo mais, mas quem mais está envolvido nessa guerra, né? Quem tá brigando contra quem? Tá, vamos lá. Muitas pessoas elas acabam tratando o Oriente Médio como se fosse só uma divisão entre nações islâmicas de um lado e do outro lado tá os Estados Unidos meio com uma visão geopolítica meio de Rambo, assim, né? Então tá de um lado todos os terroristas islâmicos e do outro lado tá aqui os Estados Unidos indo lá levar liberdade e tal. Nenhuma dessas duas visões é exatamente perfeita, né? Nenhuma visão que vai colocar os Estados Unidos como sendo o grande libertador ali do Oriente Médio, nem a visão que vai colocar os Estados Unidos como sendo esse grande império americano malvadão e aí todas as outras nações lá vão se sublevar contra os americanos, tá? Na prática, você tem um Oriente Médio que ele é rachado, em especial nas nações islâmicas você tem talvez três grandes polos ali de poder, tá? Você tem um polo árabe, cujo maior país é a Arábia Saudita, com seu próprio projeto nacional, tem o polo persa, cujo Irã é o principal país ali, e tem também o polo turco, né? Então a Turquia também tem seu próprio projeto de poder, e você ainda também tem, dentre as nações árabes, os Emirados Árabes Unidos e o Catar, que também vão ter projetos que não vão ser exatamente os mesmos projetos da Arábia Saudita, tá? Então essas são as principais nações islâmicas envolvidas nesse tabuleiro do Oriente Médio, tá? E também tem Israel ali, que aí ela vai também tomar o seu próprio lado, tá? O que acontece é que hoje, nesse conflito entre Irã e Israel, as nações islâmicas, as sunitas, né? Porque você tem também divisões que são mais complexas do que isso, tá? Mas resumidamente, os dois grandes braços hoje do islamismo são os xiitas e os sunitas.
Os persas, né, os iranianos, eles são xiitas, e os árabes da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, são sunitas, tá? Então, essas nações sunitas e árabes, elas hoje se colocam militarmente mais ao lado de Israel do que ao lado do Irã, tá? Apesar das populações desses países tomarem as dores da causa palestina e não gostarem de ver os seus países ou entender os seus países como aliados de Israel, eles também não gostam do Irã. Então, nesse conflito atualmente, o que a gente tem é Irã de um lado e praticamente todo mundo do outro, tá? Com exceção de grupos que foram financiados em grande medida até mesmo pelo próprio Irã ao longo dos últimos anos, tá? Então a gente tem grupos como o Hamas, como o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, que já foram mais poderosos, né? Foram perdendo poder ao longo desses últimos 2 anos aí, desde o 7 de outubro de 2023. De um lado, né, essas nações apoiadas pelo Irã, e do outro lado a gente tem Israel e também esse grupo aí de nações árabes, né, especialmente, e tanto Israel quanto esse grupo de nações árabes sendo apoiados pelos Estados Unidos, tá? Você citou aqueles ataques, né, do 7 de outubro, foi aquele que até ficou bem famoso, né, as imagens na festa, né, e alguns mísseis chegando, ataque e tudo mais, mas isso aqui é um novo conflito que está acontecendo ou é uma extensão daqueles conflitos de antes? Então, desde o 7 de outubro de 2023, você começa um novo conflito no Oriente Médio porque ele quebra um pouco do que era a inércia, né, o movimento inercial que estava rolando de Israel ir gradativamente anexando algumas regiões da faixa de Gaza e da Cisjordânia, tá? Que ficou ali no entorno de Israel e que teoricamente seriam anteriormente tratados como um Estado palestino que nunca chegou a existir, tá? Existia uma certa inércia em que Israel estava gradativamente realizando algumas dessas anexações e também alguns acordos de paz estavam ocorrendo entre nações árabes e Israel, e caminhava-se possivelmente para um reconhecimento dessas nações árabes do Estado de Israel também, tá? Durante, inclusive, o primeiro governo do Trump, eles fecharam o que foram os chamados Acordos de Abraão, né? Por que Acordos de Abraão? Porque se você vai tentar fazer uma paz entre judeus e muçulmanos, você vai ter que achar alguma coisa em que eles concordam, né? E tanto a fé judaica, quanto a islâmica, quanto a cristã concordam com Abraão, né? Então é um elemento em comum entre todas essas fés. Então, eles fecharam os Acordos de Abraão numa tentativa de caminhar com esse reconhecimento, né? E se esperava que se caminharia com esse reconhecimento entre nações árabes e também Israel, tá? Quando o Hamas faz esses ataques, eles quebram um pouco desse movimento inercial de uma gradual aceitação de Israel por outros países ali da região, né, por esses países islâmicos da região, porque mesmo que para a Arábia Saudita, por exemplo, estrategicamente, geopoliticamente, faz sentido, por exemplo, fechar acordos com Israel, para a população desses países também não pega bem, e ainda mais em um momento que você vai ter Israel e Palestina entrando nesse conflito, né, os grupos armados da Palestina, no caso aqui, é do Hamas. Então, a intenção desse ataque por parte do Hamas é muito de quebrar essa inércia e impedir essa amizade entre outras nações muçulmanas e Israel, tá? E eles meio que conseguiram fazer isso, tá? Pelo menos naquele momento. E aí, outro ponto interessante também. Quando a gente olha do 7 de outubro de 2023 até hoje, aqui em 2026, o Irã ele acabou perdendo muitos aliados, tá? Então a força relativa do Irã diminuiu ao longo desses últimos 2 ou 3 anos, tá? Então o Hamas ele perdeu uma quantidade muito grande de lideranças e tal. O Hezbollah, que aí já não é o grupo que está na faixa de Gaza, né? O Hezbollah é o grupo que está no Líbano e que também é apoiado pelo Irã, né? Ele também perdeu muita força, vários líderes lá foram assassinados e tudo mais. Os Houthis no Iêmen, né? Que anteriormente estavam realizando fechamentos do Estreito de Hormuz, né? Na verdade, até hoje o fluxo no Estreito de Hormuz ainda é mais instável com relação ao que estava antes, tá? Eles também ali, enfim, fecharam. O Estreito de Hormuz não, o Estreito de Bab el-Mandeb, tá? Que são 2 estreitos diferentes. O Estreito de Bab el-Mandeb, ele pega ali do Egito, e aí ele vai passando do Egito, ali do Mar Mediterrâneo, até sair lá pela Arábia Saudita, e o de Hormuz é o que passa por cima, não vai sair lá no Egito, mas é aí onde o Irã consegue travar, né? Hoje o que tá rolando é com o Estreito de Hormuz, antes foi o de Bab el-Mandeb, posso estar pronunciando errado, provavelmente estou, com os Houthis, tá? Mas enfim, Hamas, Hezbollah, Houthis, todos eles perderam força, todos eles eram aliados do Irã, tá? Em faixa de Gaza, Líbano e Iêmen.
Na Síria também, né, você tinha lá o Bashar al-Assad e ele também foi retirado do poder, que também era um grande aliado do Irã. Então, se a gente olha para esses 4 campos, né, a gente fala, cara, Gaza, Líbano, Iêmen e Síria, né? Em todos esses campos, o Irã ele perdeu ao longo dos últimos quase 3 anos aí dessa guerra que começou lá com o 7 de outubro de 2023, tá? Só que quando a gente olha para os últimos 10, 15 anos, o Irã ele ainda é um país hoje mais forte do que ele era há 10, 15 anos atrás, e ele continua sustentando esse projeto de aumento da sua influência dentro do Oriente Médio, tá? Então, o que a gente está vendo, na verdade, é um processo em que Israel expande a sua capacidade de projeção geopolítica no Oriente Médio. Estados Unidos também ajuda Israel nessa capacidade de expansão. E aí isso foi ocorrendo ao longo dos últimos ao longo dos últimos 20 anos, até antes, né? Se a gente for colocar lá desde a Guerra do Golfo, lá, de 1991, né, esse processo vem acontecendo. O Irã, ele vai, ao longo desses últimos 30 anos, ele foi se fortalecendo, apesar da queda relativa. Quando a gente dá um zoom e olha só para esses últimos 2, 3 anos, tá? Ainda assim, se a gente olha no espaço de longo prazo, o Irã foi se fortalecendo. E aí agora o Irã, ele é meio que tratado como um último dominó a cair, digamos assim, da perspectiva de Israel, principalmente, né? Para meio que limpar o Oriente Médio dos inimigos de Israel. Então já ocorreram guerras no Iraque, já ocorreram guerras no Afeganistão ao longo desses últimos 30 anos, e aí agora o Irã seria meio que esse último dominó. Então, assim, não é um novo conflito, né? Então ele é uma escalada desse conflito que vem ocorrendo desde o dia 7 de outubro, tá? Só que, se a gente for olhar, se a gente for tiver uma licença poética, digamos assim, é meio que um mesmo conflito ao longo desses últimos 30 anos. Vai? Por mais que você tenha maiores ou menores envolvimentos, é igual aquela história, será que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ou é tudo uma grande guerra que foi tendo continuações? Né? Então, assim, não é um novo conflito, mas se a gente for considerar que esse não é um novo conflito, talvez, até o 7 de outubro já não tenha sido uma coisa tão nova assim, entendeu? Foi mais um ataque dentro de um conflito geopolítico que já vem de muitas décadas, entende? Perfeito. Você citou Bashar al-Assad, tudo isso parece sempre ser a mesma coisa, mas você foi citando o Irã perdendo aliados, né? Mas recentemente a gente tem visto também, todos os que você citou podem ser considerados também uma oposição contra os Estados Unidos. E recentemente a gente teve o sequestro ou captura do Nicolás Maduro, que também, lógico, né, está muito diferente de estar presente no Oriente Médio, mas é uma oposição ali a um governo norte-americano, né? Pelo menos se colocam sempre como rivais. Você acha que tem alguma coisa a ver, né, esse sequestro do Maduro com a morte do... Ali Khamenei. Ele mesmo. Cara, então, tem alguma coisa a ver sim, tá? E eu acho que isso tem muito a ver com qual é o programa geopolítico do Donald Trump, tá? Pelo seguinte, o Donald Trump, ele foi eleito prometendo que ele seria o presidente da paz. E aí ele falou que ele ia acabar com a guerra da Ucrânia em 72 horas, que ele ia alcançar um acordo de paz. Ele falou que se a Kamala Harris fosse eleita, ela ia começar uma terceira guerra mundial e que ele seria o presidente que não começaria novas guerras nos Estados Unidos. Então a base eleitoral dele não espera que ele faça novas guerras e elegeu ele para que ele não começasse novas guerras, né? É uma base eleitoral que critica muito o que foram as chamadas as Forever Wars, que são as guerras eternas, principalmente do período do Obama, tá? Então isso marcou muito negativamente a sociedade americana, como sendo guerras que elas gastaram muito dinheiro, vidas americanas foram perdidas, e aí no final das contas, né, depois de mais ou menos 20 anos, por exemplo, né, durante o governo Biden, eles retiraram tropas do Afeganistão, e aí meio que fica aquela sensação, a gente colocou bilhões e bilhões, centenas de bilhões de dólares nesse negócio aqui, vários americanos morreram, para depois a gente se retirar, e aí as pessoas que antes tomavam conta do Afeganistão agora vão voltar os mesmos grupos ali, né, vão voltar e assumir o poder. Então, isso acaba pegando muito mal, já pegou mal durante aquele finalzinho do governo do Obama, e isso ajuda o Trump a ser eleito. E aí, com essa saída vergonhosa que os Estados Unidos fizeram do Afeganistão durante o governo do Biden, isso aí volta com um discurso ainda mais forte, e o Trump volta prometendo isso, né, que ele vai ser um presidente que não vai criar novas guerras. E aí ele foi fazendo uma série de acordos ao redor do mundo, falando que ele estava terminando com todas as guerras, falando que ele tinha resolvido a questão do Oriente Médio quando ele bombardeou lá as instalações nucleares do Irã, falando que ele resolveu a guerra entre Armênia e Azerbaijão, falando que ele resolveu a guerra entre Paquistão e Índia, por exemplo, e falando que ele era o presidente da paz, tá? Só que tem um porém, né? As necessidades
geopolíticas imperiais dos Estados Unidos, elas se mantêm. Para bem ou para mal, você tem uma série de acordos e de territórios que os Estados Unidos têm que manter para poder garantir as suas próprias necessidades estratégicas, né? Então tá, ele vai ser o presidente da paz, mas pô, você tem a Venezuela aí que tá com um cara no poder que fala contra os Estados Unidos e que tá fechando acordos com o Irã, com Rússia, com China no quintal dos Estados Unidos. Você tem Cuba, que é uma ilha que também tem a aliança com Rússia, por exemplo, e que tá ali no quintal dos Estados Unidos também, que é como eles veem a América Latina. Você tem questões acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio. Então, como que você vai conciliar essas coisas? E aí é onde a gente pode trazer o que tem em comum entre o que está rolando no Irã e o que ocorreu na Venezuela e o que tem de diferente, né? O que tem em comum entre esses dois? É que parece que o Trump ele está tentando estrear uma nova doutrina militar de fazer ataques pontuais em que ele consegue cumprir esses débitos e essas intenções geopolíticas dos Estados Unidos sem que ele nisso acabe criando um sentimento de traição entre a sua base, como se ele estivesse começando uma nova guerra eterna e vai ficar nisso aí mais 10 anos e depois não vai dar em nada. Né? E como que ele tem criado essa estratégia militar, essa doutrina militar? Com ataques muito focados, muito direcionados para um determinado objetivo, em que ele consiga resolver o problema de maneira rápida, para ele falar que a gente não está colocando vidas americanas em risco, utilizando muita inteligência, muita tecnologia nesse processo, possivelmente já utilizando inteligência artificial também nesse processo, para poder tentar resolver o problema rápido, fazendo um ataque de decapitação, retirando a liderança daquele país. Tá? Então, com a Venezuela, eles fizeram isso, eles entraram lá, em uma madrugada, conseguiram sequestrar o Maduro, levaram ele para os Estados Unidos, e aí ele vai ser julgado lá, e aí nesse processo eles já vão lá. Eles nem se preocuparam, por exemplo, em fazer uma queda do regime venezuelano. O chavismo na Venezuela vai ser derrotado, não vai ter mais regime socialista venezuelano, bolivarianista e tal. Eles nem se preocuparam com isso. Tanto é que quem está mandando lá agora é a vice do Maduro, né? Então eles ainda vão negociar, ver quando que vão vir as novas eleições e tudo mais. A única coisa que ele falou é o seguinte, ó, Maduro tá fora, sequestrei ele, agora a vice-presidente que tá aí, ó, fica de olho aí, agora a gente vai negociar aqui, empresas americanas vão poder explorar petróleo aí, então você fica na boa, esquece esse negócio de ficar fazendo negociação com Rússia, com China, e é isso, não vamos me preocupar muito com idealismo, com democracia, é só você seguir aquilo que eu tô mandando, seguir os meus interesses aqui, você tá no meu quintal, eu mando, você obedece, e é isso, tira uma liderança e não vamos precisar começar uma nova intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, entendeu? E isso foi meio que algo parecido com o que rolou no Irã, principalmente quando eles fizeram os ataques contra as instalações nucleares, né? Em que o Trump ele deixou a entender que aquele ali seria o único ataque que eles fariam contra o Irã e que a partir do momento que eles fizeram esse ataque estava tudo resolvido, não ia precisar de mais nada. E agora também parece que eles caminhavam um pouco nesse sentido quando eles mataram Ali Khamenei, né? Então não foi um sequestro, igual foi o caso do Maduro. Fazer esse tipo de sequestro no Irã seria até mais complicado, porque é um país tecnologicamente muito mais desenvolvido, com uma economia muito mais robusta também do que a Venezuela, né? A gente fala assim do Irã, as pessoas meio que tratam o Oriente Médio como se fosse uma coisa só, mas o Irã é um país de 100 milhões de pessoas, né? É meio Brasil, é um país gigantesco, um território enorme, é um dos países que mais formam engenheiros per capita no mundo, é um país, assim, avançadíssimo em algumas tecnologias, como tecnologia de drones, por exemplo, ou defesas antiaéreas, mísseis, né, esse tipo de coisa. Então, assim, fazer esse sequestro igual fizeram com o Maduro no Irã seria mais complicado, né? E a distância também contribui para isso, né? Mas eles foram lá e mataram Ali Khamenei. Então, assim, isso é o que meio que tem em comum entre essas duas questões e bate com essa estratégia do Trump para ele tentar cumprir as obrigações americanas e cumprir os acordos americanos, as necessidades geopolíticas americanas, sem criar esse sentimento de traição com a própria base, né? E que é um problema até que ele pode enfrentar agora. Então ele está tentando fazer isso. Agora, o que tem de diferente entre essas duas coisas? Essencialmente, assim, é óbvio, né? Pô, são dois continentes diferentes, dois países diferentes, duas histórias completamente diferentes, mas a grande diferença talvez seja que, no caso da Venezuela, isso está muito mais alinhado com a atual doutrina de geopolítica dos Estados Unidos de manter a América inteira, o continente, o hemisfério, né, ocidental como sendo um hemisfério americano. Né? Então isso tem muito a ver com essa necessidade
de ver na América Latina esse reservatório de energia, recursos e capital humano dos Estados Unidos e impedir a influência de outras potências. Tá? No caso do Oriente Médio, isso já é mais complicado, porque não é uma necessidade tão imediata assim para os Estados Unidos. Né? Tanto é que hoje um dos grandes motivos de racha na base eleitoral do Trump é entender se os Estados Unidos fizeram isso por necessidades americanas ou por necessidades de Israel. Porque no passado os Estados Unidos precisavam do Oriente Médio para o seu suprimento de petróleo. Hoje em dia os Estados Unidos já é autossuficiente em petróleo. Né? Aquela caricatura dos Estados Unidos invadindo o Oriente Médio só para poder extrair petróleo, hoje em dia já não é bem assim. E os Estados Unidos, teoricamente, terão que se focar vamos arrumar a casa aqui no continente americano para depois concentrar forças contra a China. Né? Oriente Médio agora, assim, por várias questões, já parece que já não deveria mais ser a prioridade dos Estados Unidos, entendeu? Então, acho que essa é a grande diferença e que está gerando várias questões políticas hoje para o Trump nos Estados Unidos por conta dessa guerra, entendeu? Não, perfeito, cara. No meio da sua resposta, você começou a falar que, né, no meio desse conflito você pode usar, né, várias forças militares. Para você chegar nesse pé na porta, assim, vou resolver o negócio em 2 dias e ir embora e não estender uma guerra muito grande. Mas você falou que possivelmente pode estar usando até inteligência artificial. Achei muito curioso. Como que você pode usar a inteligência artificial na guerra, assim? Então, o que está acontecendo agora no Vale do Silício é uma emergência de algumas novas empresas que estão cada vez mais incluindo inteligência artificial para a guerra. A Anduril e a Palantir são talvez as duas dessas principais empresas. Elas não são tão tradicionais como a Lockheed Martin, por exemplo, ou a Boeing. São grandes empresas ali desse aparato industrial militar americano, mas são empresas que estão tentando fazer essa tentativa de integração. E aí, assim, tem vários meios pelos quais elas fazem isso. Tá? Primeiro, é investir em hardware que proporcione uma guerra muito assimétrica, tá? Então, drone é o caso clássico. Por que é assimétrico? Porque você, de maneira geral, gasta muito menos dinheiro para construir um drone do que para construir aquilo que o drone destruiu. Né? Então, se você consegue usar um drone para poder destruir uma instalação de petróleo, para destruir um porta-aviões, entendeu? Alguma coisa assim. Hospital que seja. Né? Exato, qualquer coisa, né? Que você usar um drone para destruir, você, de maneira geral, tem uma guerra muito assimétrica. E elas usam inteligência artificial para detectar padrões, né? Então, para poder fazer cruzamento de dados, dados de GPS, dados de, enfim, qualquer tipo de sinal que seja, e com vários tipos de equipamentos para tentar chegar em conclusões mais precisas, né? Então, assim, você soma isso com o próprio aparato de inteligência natural dos Estados Unidos, que já é um dos maiores do mundo, e aí você consegue ter mais eficiência e agir de forma mais inteligente, né? Para meio que fazer menos bagunça e ser mais direcionado ao alvo, exato, ser mais cirúrgico, assim. Mas, enfim, né, a grande questão hoje também é como que essas empresas estão pressionando o Trump durante esse processo também, né? Ou quanto esse aparato militar americano também pode estar fazendo essa pressão. Por mais que, né, novamente, né, eu acho que o principal ponto de atenção para o Trump, até pensando nas próximas eleições, é muito essa questão do racha que está ocorrendo na base dele, com a interpretação sobre se essa guerra ela é realmente uma preocupação dos Estados Unidos ou se ela é uma preocupação de Israel, né? E se Israel tá meio que carregando os Estados Unidos em direção a essa guerra, sabe? Uhum. Você falou bastante sobre essa, talvez, não necessidade, mas essa promessa do Trump de não entrar em grandes guerras, né? E pelo menos tentar ser um pouco mais cirúrgico. É verdade aquela história que ele estava querendo ganhar o Nobel da Paz? Sim, é verdade, é verdade. Ele estava querendo ganhar o Nobel da Paz. Porque, na verdade, o Obama ele ganhou o Nobel da Paz, né? E aí meio que esculhambou completamente o Nobel da Paz. Porque, pô, sim, não sei quantos países você tem que bombardear para poder ganhar o Nobel da Paz, mas se o limite for alto, provavelmente o Obama cumpriu esse limite, entendeu? Então, assim, desde que o Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele virou um prêmio completamente esculhambado. E aí o Trump ele fica batendo nessa tecla, que ele quer ganhar o Nobel da Paz, ele quer ganhar o Nobel da Paz. Eu acho que meio que rolou uma espécie de prêmio de consolação em que eles cederam o Nobel da Paz para Maria Corina Machado, que é uma das maiores opositoras do Maduro. Teoricamente, ela talvez até tenha ganho as últimas eleições na Venezuela, que as últimas eleições foram fraudadas, e aí ela ganhou esse Nobel da Paz aí no lugar do Trump. O Trump também reclamou e tal, esperneou, mas sim, ele queria ganhar o Nobel da Paz.
Cara, é complicado porque o Nobel também acaba sendo uma organização meio política, né? É um negócio ali europeu, a Europa tem um pouco dessa mentalidade mais ligada ao Partido Democrata dos Estados Unidos, mas, cara, com essas novas guerras começando, talvez se o Trump fosse o Obama, ele conseguiria bombardear muitos países do Oriente Médio e ainda assim ganhar o Nobel da Paz, né? Mas como ele não é, provavelmente ele não vai ganhar. Perfeito. E pensando mundialmente, né, com esse conflito, para quem que esse conflito... Lógico que um conflito ele nunca é bom, assim, é difícil a gente falar que o conflito é bom, mas tem sempre países que são beneficiados e outros que são maleficiados de um conflito. Como que você faria esse balanço entre os principais países do mundo, né? Entre, sei lá, Estados Unidos, China, Rússia, esse tipo de coisa? Então, vamos lá. Para alguns aliados do Irã, por incrível que pareça, a continuidade dessa guerra ela pode ser uma coisa positiva porque mantém os Estados Unidos ocupados ali. Quando você está falando de aliados do Irã, de quem que você está falando? Principalmente Rússia e China. Tá? Então, assim, se os Estados Unidos vencem o Irã ou provocam derrotas estratégicas muito grandes contra o Irã, isso não é bom para a Rússia e China. Tá? Agora, se os Estados Unidos eles se mantêm ocupados com o Irã, isso é bom para a Rússia e China. Né? Então, assim, por mais que o Irã, por exemplo, ele seja um fornecedor de drones para a Rússia, né? Isso tem várias parcerias ali em termos militares estratégicos, principalmente entre Rússia e Irã, né? Ainda assim, é bom para a Rússia que exista um ponto de tensão constante no Oriente Médio, porque aí a Rússia ela consegue se preocupar ali com o leste europeu. Então, nesse sentido, é positivo. E para a China também é positivo pelo mesmo motivo, mas é porque aí a China ela consegue se concentrar ali no Mar do Sul da China. Né? É bom para a China que o seu maior oponente seja ocupado no Oriente Médio. Tá? Mas aí isso também tem muita relação com a questão do próprio preço do petróleo. Tá? E aí é onde que eu acho que entra, em especial, essa divisão entre muitos países, não só com a China, mas também com o próprio Brasil. Tá? Pelo seguinte... no meio de todo esse processo, qual foi a maior arma que o Irã ele começou a utilizar? Foi o travamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é por onde hoje, ou melhor, antes dele ser travado, passava, né, mais ou menos algo entre 20% e 25% da produção de petróleo global. Tá? Passava pelo Estreito de Hormuz, petróleo, mas também gás natural, né? Também era extraído ali. Então, era extraído, melhor dizendo, tanto o gás natural quanto o petróleo, né? Tá saindo de países como Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, né? São esses países que eles ficam ali, são banhados ali pelo Golfo Pérsico, né? Então você tem ali em cima o Irã, e aqui embaixo você tem a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, e aí eles têm que sair ali pelo Estreito de Hormuz, esses navios vão saindo pelo Estreito de Hormuz e vão levar gás natural e petróleo para o mundo inteiro, principalmente para a Ásia, né? Países como Japão, China e tudo mais, né? Mas aí, né, qual que são os países mais ou menos afetados por isso? Depende muito de quais são os países que vão ser mais ou menos afetados pela questão do petróleo, né? Então, a consequência imediata do petróleo, em termos globais, né? Estava lendo um relatório do Goldman Sachs da semana passada falando sobre isso. A tendência é que se você tem uma falta de petróleo no mundo, você vai ter um crescimento um pouco menor, então isso impacta negativamente o PIB, e você vai ter uma inflação maior, né? Então isso impacta positivamente para a inflação, no sentido que a inflação vai crescer. Não significa que isso vai causar uma recessão global, necessariamente, né? É um dos cenários. Mas pode significar também que você vai ter um crescimento de PIB menor do que você teria anteriormente se não tivesse tido esse fechamento ali, se não tivesse tido um fechamento do estreito, uma diminuição do fluxo global de petróleo. Tá? E aí, tanto quando a gente olha para PIB, quanto quando a gente olha para a inflação, um dos países que vai ser menos negativamente afetado tende a ser a China. Tá? A China ela tende a sofrer menos em queda de PIB, ou em termos de menor crescimento do PIB do que o restante do mundo, e também tende a sofrer menos com a inflação. E não é porque a situação seja boa para a China, mas é porque se todo mundo vai acabar perdendo e você perde menos, então naturalmente você melhorou um pouco a sua posição com relação aos seus adversários. Né? E isso ocorre principalmente porque a China não depende tanto assim de petróleo. Tá? Por mais que o suprimento de petróleo que a China usa ele vem em grande medida do Oriente Médio e também vem em grande medida por meios marítimos, no passado já era mais. Na matriz energética total da China, o petróleo ele não é tão relevante assim, quando comparado com o carvão, com fontes renováveis, em que eles foram investindo muito aí ao longo dos últimos anos em usinas eólicas e também usinas solares, e também agora o que eles estão investindo muito, que são usinas nucleares. E além disso, a China investiu muito
ao longo dos últimos anos em oleodutos, né? Então, para poder conseguir esse suprimento de petróleo sem precisar passar por mar, né? Não só por conta do Estreito de Hormuz, né? Mas quando a gente vai lá para a região da Oceania, ali perto de Singapura, por exemplo, né? Filipinas, e Indonésia e tudo mais, ali naquela região você tem o Estreito de Malaca, que é outro estreito por onde passa grande parte do petróleo e mercadorias e tudo mais. E a China, ela já era muito preocupada estrategicamente com o que poderia ocorrer caso o Estreito de Malaca fosse fechado pelos Estados Unidos numa situação em que a China invadisse Taiwan, por exemplo. Uhum. Então, eles foram se preparando muito ao longo desses últimos anos para depender menos do suprimento de petróleo que chega por mar, por mais que eles ainda dependam. Então, eles se preparando para um possível fechamento do Estreito de Malaca pelos Estados Unidos, eles também se prepararam para um fechamento do Estreito de Hormuz, tá? Por mais que o Irã ele não esteja focado nos navios que vão levar suprimento para a China também, né? Mas, enfim, por mais que eles permitam, como o suprimento total de petróleo do mundo diminuiu, o preço vai subir mesmo assim, né? Por mais que o Irã continue permitindo que um navio chinês passe pelo Estreito de Hormuz, ainda assim o preço do petróleo para a China vai acabar subindo, né? Mas eles dependem menos do petróleo, entendeu? O fato é esse. Então, a China, ela tende a sofrer menos em termos de menor crescimento do PIB e tende a sofrer menos em termos de inflação, né? Por todos esses motivos, a frota elétrica também na China já é muito grande, né? Então eles vão depender menos de gasolina do que outros países do mundo dependeriam. E aí, assim, não significa que você vai poluir menos, né? Você pode queimar uma quantidade boçal de carvão, ligar na tomada o carro e carregar. Você poluiu do mesmo jeito, mas você não depende de gasolina, entendeu? Então o ponto é esse, estrategicamente. E a China, o carvão que ela consome, ela extrai dentro da China, né? A grande parte. Então, nesse sentido, ela acaba se blindando. E aí, a gente também pode chegar na questão do próprio Brasil, né? Que ele também tem uma questão um pouco mais complexa com relação a isso. Antes da gente entrar no Brasil, eu queria só perguntar por que você comentou, né, que os Estados Unidos hoje ele é autossuficiente na questão do petróleo. Então talvez ele não precise, né, invadir o Irã para trazer democracia e petróleo para o Oriente Médio. Mas por que se fala tanto que o Trump ele tem que controlar os preços do petróleo a todo custo, entendeu? Então, é porque, por mais que ele não dependa... assim, na verdade, essa é uma questão meio truncada, assim, tá? Porque o que acontece? Estrategicamente falando, os Estados Unidos, né, se o Oriente Médio parar de produzir petróleo, eles conseguem dar um jeito de se virar com o petróleo que é extraído dentro dos Estados Unidos, tá? Eles já conseguem extrair o suficiente para se manter. Porém, a grande parte da estrutura de refinarias que os Estados Unidos construiu, e aí não vem só dos últimos anos, vem assim de décadas de estrutura de refinarias, foi preparada para um tipo de petróleo que é extraído no Oriente Médio, não para um tipo de petróleo que é extraído nos Estados Unidos. Então, não necessariamente eles vão consumir todo o petróleo que eles mesmos extraem, né? Eles ainda compram petróleo do Oriente Médio porque eles utilizam nessa estrutura de refinarias deles. Então, assim, em uma emergência, eles conseguiriam se bancar. Agora, no dia a dia, eles acabam fazendo trocas com o Oriente Médio, tá? E aí também tem outra questão, né? Por mais que eles não dependam, em tese, desse petróleo do Oriente Médio, se você tem um fechamento de boa parte do suprimento de petróleo global, os preços sobem em todo lugar, porque é uma commodity, né? Então você vai negociando de um lugar para o outro, e aí os preços sobem em todo lugar. Tanto é que agora o que nós estamos observando é o maior aumento no preço do petróleo desde a reabertura da pandemia, né? Porque ali naquele momento teve uma época que o petróleo despencou, porque, enfim, ninguém mais estava saindo de casa, então se tinha menos necessidade de combustível, né? E aí quando as coisas reabriram no pós-pandemia, a produção de petróleo não abriu no mesmo ritmo. Então o preço do petróleo saltou, mas também caiu muito rapidamente. Então é o maior preço do barril de petróleo desde aquela época. Para você ter uma noção, um mês atrás esse preço estava oscilando entre 40 e 60 dólares, agora já está em 100 dólares. Eu fui olhar as últimas notícias, estava em 115 dólares o barril, tá? E é a maior volatilidade no preço do petróleo desde a guerra da Ucrânia, né? Então é um cenário mais volátil ainda do que aquele em que a Rússia invadiu ali a Ucrânia e poderia também travar alguns suprimentos energéticos, causou toda aquela incerteza. Agora sim, um espaço muito mais curto de tempo, a gente está vendo uma oscilação muito maior, um crescimento maior no preço do petróleo, tá? E aí, com esse preço subindo, os Estados Unidos vão acabar sofrendo também por questão de inflação, né? Então, por essa questão, isso acaba sendo muito importante para o Trump. E, de novo, também tem a questão política ligada à necessidade dessa guerra, né? Então, isso aí é até um ponto interessante de se comentar, pelo seguinte...
no primeiro mandato do Trump, o Trump ele rasga um acordo nuclear que os Estados Unidos possuíam com o Irã. Esse acordo nuclear ele previa que o Irã ele teria que passar por vistorias periódicas nas suas capacidades nucleares para serem verificadas e tudo mais. O Trump ele sai desse acordo alegando que era um acordo muito fraco e que deixava o Irã muito livre e que era uma herança ruim da gestão do Obama. Tá? Uhum. Porém, a partir do momento que ele sai desse acordo, ele não consegue colocar nada no lugar. Né? Então ele mata, naquela época, um general muito importante da Guarda Revolucionária Iraniana, que era o Qasem Soleimani, e aí ele mata esse general, rasga o acordo nuclear e piora a relação que já não era boa entre Estados Unidos e Irã. Agora, se a gente olha em perspectiva, como o Irã, como eu disse, ele se enfraqueceu nos últimos 3 anos, mas ele se fortaleceu, se a gente tira o zoom e olha desde aquele primeiro mandato do Trump. Né? Então é muito difícil para o Trump ele fechar um acordo com o Irã hoje em termos melhores do que aquele acordo lá que o Obama tinha fechado. Né? Imagina, ele fechar um acordo agora com o Irã para poder fazer os Estados Unidos vistoriarem as instalações nucleares do Irã. Seria muito complicado. Né? Uhum. Então, olha só a situação que ele fica. Se ele fecha um acordo que não seja tão bom quanto aquele acordo que ele mesmo rasgou, ele fica como um otário, porque eles vão falar, por que você fechou aquele acordo então? Porque agora o seu inimigo está mais forte, você vai ter uma posição menor de negociação. Então ele não pode fechar um acordo que seja pior do que aquele. Então fica muito difícil para ele fechar um acordo agora. Né? O que ele precisa fazer, primordialmente, é conseguir impedir que o Estreito de Hormuz continue fechado. Né? Algumas previsões da Bloomberg dão conta que se o Estreito de Hormuz ficar fechado por mais alguns meses, o petróleo pode passar dos $150 por barril. Tá? E ele precisa mostrar uma vitória geopolítica para a base dele. Uhum. Né? Então, semana passada, o chefe das operações antiterrorismo dos Estados Unidos pediu para resignar do cargo, né? Ele saiu e ele postou, né? Um post que foi, na verdade, nem semana passada, né? Dessa semana, o post do então secretário contra terrorismo dos Estados Unidos no X ou Twitter, enfim, no Twitter, como queiram chamar, já está com quase 100 milhões de visualizações, dele falando que ele saiu porque ele não concorda com a guerra que está sendo feita contra o Irã, porque ele acredita que esse é um conflito que beneficia Israel, mas não beneficia a geopolítica para os Estados Unidos, né? O tabuleiro geopolítico para os Estados Unidos. E aí, enfim, o ponto não é se beneficia ou se não beneficia, o ponto é que é um sinal de racha na base do próprio Trump. Né? E o Trump ele já não está caminhando bem para as eleições que vão ocorrer em novembro desse ano, que são as eleições de meio de mandato, para a Câmara e para o Senado Federal nos Estados Unidos, até por conta das questões envolvendo o ICE, que também não beneficiaram o Trump, né? O serviço de deportação de imigrantes lá nos Estados Unidos, tiveram 2 mortes causadas por policiais do ICE, tudo, foi uma lambança ali que eles fizeram. Também prejudicou um pouco essa imagem do Trump. E aí essas 2 coisas somadas podem prejudicar muito a performance dos republicanos nessas eleições de meio de mandato. E aí, qual que é a questão para o Trump agora? Para ele, era melhor que ele não tivesse começado a guerra em termos eleitorais do que ele começando a guerra e ficando preso nessa guerra até novembro. Se ele começou, ele tem que terminar logo. Então, ele tem que fazer algum movimento rápido e ele tem que destravar o Estreito de Hormuz o mais rápido possível, entendeu? Esse é o objetivo do Trump. Então, os Estados Unidos, eles saem perdendo tanto pela questão inflacionária, quanto por essa questão política também, e as 2 coisas vão se resolver destravando o Estreito de Hormuz e tentando obter algum acordo, alguma vitória geopolítica para os Estados Unidos ali. Perfeito. E você falou sobre a questão inflacionária, isso tem bastante a ver com aquela parte da vontade que o Trump tinha, a pressão que ele estava fazendo para uma baixa de taxa de juros, né? Agora fica muito mais difícil você pressionar o presidente do Fed a baixar a taxa de juros se a inflação está subindo, né? Sim, exatamente. Fica mais difícil. E aí, ontem foi a super quarta, né? Ocorreu reunião de decisão no Fed e também aqui no Bacen, né, do Banco Central do Brasil, com relação à taxa de juros, né? O que a gente viu lá no Fed? O Fed ele resolveu manter as taxas de juros inalteradas, então isso aí também já não era grande novidade, tá? Mas o que chamou a atenção foi a divisão
que ocorreu entre os membros do Fed com relação à expectativa que eles têm para esse final de ano. Né? Então, o Fed ele publica um gráfico que ele tem vários pontinhos assim mostrando quais são as estimativas de cada um dos diretores ali que participam da votação para onde a taxa de juros vai estar no final do ano. E aí, assim, dessa vez esses pontos eles ficaram muito distantes, né? Eles estão muito distribuídos, o que mostra que está tendo uma discordância muito grande de análise entre as pessoas que compõem o board do Fed. Isso significa que o cenário está muito confuso, né? E parte disso é por conta dessa questão inflacionária. E aí o Trump ele tem pressionado por essa queda de taxa de juros nos Estados Unidos. Em um certo sentido, no ano passado, ele venceu essa batalha, porque ocorreram cortes nas taxas de juros, e ele continua fazendo essa pressão. Também se especula que os indicados pelo Trump foram justamente esses que estão esperando uma taxa de juros mais baixa, né? 2, 3, 4 cortes de taxa de juros aí, nas previsões mais dovish possível aí para o que deve acontecer com as taxas de juros. O fato é que, assim, isso faz com que o cenário fique mais confuso, e se a inflação começar a apertar de novo, porque a inflação ela já está fora da meta há mais ou menos 5 anos, né? Foi quase um desabafo do Powell lá durante a apresentação. Ele falou, a meta de inflação já não é batida há 5 anos, continua acima dos 2%, uma inflação muito pegajosa, né, digamos assim. E, cara, conflitos acontecendo, né? As tarifas já foram uma coisa que meio que deixou o pessoal, e agora, o que a gente faz? A gente continua corte de juros ou não continua? Beleza, passou esse maior susto assim das tarifas, eles continuaram cortando as taxas de juros. Aí agora vem um novo susto, que é essa questão do petróleo, e é isso, pode ser negativo se a inflação ela subir nos Estados Unidos por conta disso, né? O que eu imagino até mesmo, assim, pode estar se formando uma tempestade muito ruim para o Trump, né? Porque vamos supor que por conta disso as tarifas começam a bater na porta, ele tem que, ou melhor, a inflação começa a bater na porta por conta do petróleo, aí ele fala, vou ter que tirar o pé do acelerador com as tarifas, né? E as tarifas foram uma grande demanda da base deles, né? Da base dele ali nos Estados Unidos. E aí ele já começa a ter derrotas políticas por conta disso. E aí se depois ele perde as eleições de novembro, começa a se criar um cenário bem ruim pro Trump, assim, tá? De novo, se ele conseguir desbloquear o Estreito de Hormuz, obter uma vitória estratégica contra o Irã, e mostrar essa vitória para a base dele, as coisas assim, tem muita água para passar aí debaixo dessa ponte até novembro, entendeu? Mas ele tem que tomar cuidado para não se formar um cenário em que ele, inclusive, tem que voltar atrás com as tarifas, ele mostra fraqueza com isso, a Suprema Corte está no pé dele, falando que ele tem que voltar atrás com algumas tarifas também, e aí ele pode começar numa espiral de perder poder político, e aí perdendo Câmara e perdendo Senado, é difícil ele fazer, ao longo do que vão ser os últimos 2 anos do mandato dele, 2027 e 2028, algo que ele não tenha conseguido fazer com a Câmara e com o Senado. Então, aí pode se marcar, caso ele não consiga mostrar essa vitória geopolítica, controlar a inflação, destravar o Estreito de Hormuz, um ponto de inflexão negativo para o governo do Trump. Sim, porque parece que é uma tempestade perfeita negativa, né? Quando você fala que, a pressão da base interna do Trump era por um protecionismo maior, né, para fortalecer a indústria nacional, mas se você não baixa a taxa de juros, também você não aumenta o consumo das famílias e com isso, né, a parte mais digamos assim, industrial da base do Trump fica muito prejudicada, né? Sim, exatamente. Boa. E assim, pra gente fechar, vamos agora pro nosso Brasil, que parece que a gente passa tudo isso aqui e a gente tá falando daquele tweet do Chique Chique Bahia, né? Tipo assim, Irã, China, petróleo subindo e tudo mais. Mas claro, quando a gente tá falando de petróleo, um dos maiores mercados, a gente tem que falar aqui um pouquinho sobre o Brasil, e até pelo ponto de vista de investimentos, né? Que a ideia desse podcast é sempre focar bastante em economia e investimentos. Cara, como que o Brasil se encaixa em tudo isso, entendeu? Cara, então, o Brasil, por incrível que pareça, ele tende a ser um dos países menos impactados por toda essa questão, tá? E pode até ser positivo, a depender do caso para o Brasil, tá? E aí, assim, quando eu falo que pode ser positivo, não é que isso vai ser... não é que existe uma relação causal direta entre tem menos petróleo no mundo e aí isso vai ser ruim para o resto do mundo e bom para o Brasil. É que isso meio que pode ser ruim para todo mundo, mas pode ser menos mal para o Brasil. E se for menos ruim para o Brasil, o investidor global vai olhar, tá todo mundo meio ruim, mas olha, o Brasil não está envolvido diretamente na guerra, a América Latina meio que não tem muitos conflitos, os juros no Brasil também ainda são muito altos, né? Então tem
tem um trade interessante ali para se fazer, e é um país que é produtor de petróleo também. Né? Então, você meio que soma tudo isso, o Brasil ele pode se sair bem em termos de fluxo de capital no meio de toda essa questão. Né? O mesmo relatório do Goldman Sachs que eu tinha citado para falar de China, ele também coloca a América Latina como uma das únicas regiões que pode ter até um pequeno aumento de PIB por conta dessa questão, e também uma das que menos deve sofrer por conta da inflação. Tá? Agora, assim, vamos entrar no detalhe disso. Tá? Por mais que, em termos de fluxo de capitais, isso possa ser bom para o Brasil. E, na verdade, desde que começaram as tarifas do Trump, esse fluxo de capitais tem sido positivo para o Brasil, porque o dinheiro está saindo dos Estados Unidos. É assim, se o investidor americano ele olha e fala, pô, a política do Trump aqui está muito incerta, deixa eu tirar 5% do meu dinheiro que está nos Estados Unidos e colocar no mundo inteiro. Cara, isso aí vai fazer impacto na Europa, vai fazer impacto no Japão, vai fazer impacto na Austrália, vai fazer impacto na Índia, vai fazer impacto na América Latina, vai fazer impacto no Brasil, entendeu? Porque uma pequena quantidade de capital para eles, sabe, para uma bolsa a bolsa americana que é 50% do mundo, entendeu? Para o Brasil, que é um negócio que é tipo 1% da bolsa global, se eles vão tirar um pouquinho de dinheiro lá e vão colocar aqui, o Brasil tende a se beneficiar. A gente viu agora, né? Taxa de juros em 15% e a bolsa na máxima histórica, né? Qual Exato, o sentido exatamente. E assim, a situação fiscal com o governo Lula é muito complicada, e mesmo assim o real tendo uma performance boa, né? Dólar caindo, né? Exato, dólar caindo já há um bom tempo aí, porque tem esse fluxo de investidores estrangeiros, não pelo que está sendo feito aqui dentro, mas meio que por essa tempestade que se formou fora do Brasil, e que aí meio que o dinheiro está em todo lugar, inclusive para o Brasil. Né? Então o Brasil está se beneficiando muito disso. Agora, tem algumas questões aí também que são riscos, tá, para a economia brasileira. Tanto é que ontem mesmo o mercado estava dividido se ia ter um corte de 0,5 ou de 0,25 nas taxas de juros aqui pelo Banco Central brasileiro. Teve um corte de 0,25 e o próprio Banco Central, no pronunciamento, disse ali que está rolando uma incerteza maior por conta desse cenário externo, né? E também por conta dessa questão do petróleo, tá? Porque a inflação também pode chegar aqui. E como ela pode chegar? Principalmente pelo aumento do preço dos combustíveis. Então, na semana passada, a Petrobras teve que fazer um leilão de 20 milhões de litros de diesel no Rio Grande do Sul, a um preço de praticamente R$2 acima do que estava anteriormente lá pela tabela, porque está rolando o desabastecimento de diesel no Brasil inteiro, entendeu? No Rio Grande do Sul, mas é só um exemplo que eu trouxe aqui. Então, no Brasil inteiro estão pipocando esses relatos de, principalmente caminhoneiros ou então de produtores do agronegócio, falando que está faltando diesel, o diesel está muito caro também, né? Subiu mais ou menos aí 20%, 30%, a depender do lugar que você está olhando, de um mês para cá. Então subiu muito porque é aquilo, o preço está subindo, e aí também tem um ponto em que a Petrobras está tentando controlar isso, e a Petrobras ainda não está repassando aqui dentro do Brasil essa subida de preço do petróleo que está rolando lá fora. Só que é aquilo, a consequência de um tabelamento de preços forçado pelo governo acaba sendo escassez. Sim. Né? Então, ela tá meio na corda bamba, assim, tá começando a faltar combustíveis para muita gente, e a Petrobras tentando segurar isso. Né? Então, ela tá meio que tentando escolher se ela vai sofrer pela inflação ou se ela vai tentar ainda dar uma segurada nisso, assim, né? Mas estão tendo todos esses relatos. E aí, assim, pro Brasil, ele meio que acaba ficando nessa corda bamba, tá? Assim, de novo, o que pode continuar ajudando a gente, mesmo com essa deterioração, ainda é o fluxo de capital positivo, ao investidor estrangeiro olhando para essa bagunça e achando que o Brasil está menos pior e colocando dinheiro aqui, entendeu? Que é o que tem ajudado a gente, mesmo com a situação fiscal se deteriorando, a dívida em relação ao PIB aumentando, a expectativa para a dívida também piorando. Mesmo com tudo isso acontecendo ao longo aí dos últimos 2 anos, o Brasil tem se beneficiado por conta do investidor estrangeiro, tá? Então, assim, a situação aqui interna, ela tende a ficar complicada, e esse investidor vai ser o fiel da balança, além também daquela possibilidade que é a da greve dos caminhoneiros, né, que está sendo muito falado, que assim, lideranças dos caminhoneiros estão vindo e falando que pode ter uma greve, tinha gente falando que a greve ia começar agora na quinta-feira, gente falando que pode começar no sábado, né, então tem vários boatos também surgindo, justamente por conta dessa falta de diesel, e também pelo aumento nos preços, né? E aí o governo está tentando responder isso de várias formas. Você tem o governo retirando impostos para importação de combustíveis, retirando impostos para venda de combustíveis. Começaram também uma operação que em grande medida é até midiática, né? Deles falando que agora eles vão fiscalizar as empresas de frete que não estão cumprindo o tabelamento do frete que foi feito para os caminhoneiros, que estão pagando abaixo do tabelamento e tudo mais. Então, tem várias medidas que o governo está tentando tomar, e assim,
é meio que um cobertor curto, né? Então, assim, o governo ele pode escolher escolher pela opção da escassez, né? Então vai manter os preços mais baixos, mas aí vai ter escassez, e isso também pode prejudicar muito essa questão dos caminhoneiros e poderia eventualmente até provocar uma nova greve, né? Ou então ele pode escolher tentar subsidiar esse preço, né? Então assim, olha, como que eu faço para não gerar escassez, mas ao mesmo tempo também não fazer o preço subir demais? Vai ter que tirar um subsídio de algum lugar. E se ele for tentar tirar um subsídio de algum lugar para poder financiar isso, ele acaba piorando a situação fiscal. Né? O que eu acho que, no final das contas, vai ser para onde o governo vai tentar caminhar. Eu acho que, no final, o governo vai tentar caminhar para evitar uma greve, subsidiando de alguma forma os caminhoneiros. Tá? Ou o preço dos combustíveis, alguma coisa. Tá? Gerando prejuízo para a Petrobras, enfim, de algum jeito eles vão tentar fazer isso, eu acho. E aí isso gera uma piora na situação fiscal, que já vem piorando já ao longo de todo o governo. E aí, o problema da situação fiscal, de novo, é um sol que está sendo tampado com a peneira por conta do capital que está vindo do exterior. Se esse fluxo de capital parar em algum momento nos próximos meses ou anos, aí também pode ser uma situação muito ruim, porque a maré vai baixar e a situação fiscal periclitante vai ficar clara novamente, entendeu? Mas, na sua opinião, a gente vai ter greve dos caminhoneiros? Eu acho que não vai, porque o governo sabe que seria muito, muito, muito ruim para ele. Então, se ele tiver a opção de rolar esse prejuízo político pro próximo ano, eu acho que ele vai fazer isso, né? Mesmo que ele tenha que se endividar ainda mais, até se aproveitando dessa sorte, né, digamos assim, para o Brasil, que é esse momento externo que está sendo favorável para o investidor estrangeiro colocar dinheiro aqui no Brasil. Então, eu acho que ele vai fazer de tudo para empurrar o problema com a barriga, entendeu? Eu acho que ele vai fazer de tudo para isso. E, de novo, porque assim, da última vez que aconteceu uma greve, o impacto na bolsa da greve, quando ela aconteceu em 2018, foi de mais ou menos 5%. Algumas empresas, como a Petrobras, caíram quase 20%, né, por conta de toda essa greve que estava rolando. E assim, o impacto de popularidade, ele também é terrível, porque você começa a ter desabastecimento de tudo, né? Desabastecimento de alimentos, de insumos, de itens básicos, assim. Então, eu não acho que vai rolar uma greve, tá? Assim, porque eu acho que o governo vai fazer de tudo para tentar evitar ela. Agora, é uma hipótese, não estou descartando ela, e assim, se rolar, cara, vai ser muito, muito ruim, assim, em termos eleitorais pro Lula, tá? Muito ruim. Você acha que o fato da gente estar num ano de eleição diminui muito a possibilidade de uma greve? Porque o governo pode ir lá, cara, não vai ter uma greve, eu subsidio aqui para ter um preço menor do diesel, do petróleo e tudo mais, para que a gente não precise ter essa confusão nesse ano especificamente. Exato. Por ser um ano eleitoral, os caminhoneiros eles conseguem colocar a faca no pescoço do governo e tentar, enfim, exigir os subsídios, as demandas que eles quiserem ali, entendeu? De novo, é complicado falar isso porque em vários momentos desde 2018, lideranças dos caminhoneiros vêm e ficam ameaçando que vai ter uma greve, e tal, e aí no final não acontece, né? Agora, dessa vez também é o maior preço do petróleo desde aquela época, né? Então, assim, ou melhor, desde 2020, né, que foi um pouco depois ali da greve dos caminhoneiros. Então, cara, eu não duvido de nada, assim, eu foco menos em entender se vai ou não acontecer a greve e mais em entender quais podem ser os incentivos para que ela aconteça e também as consequências se ela acontecer ou se não acontecer. Qual foram os reflexos da última greve dos caminhoneiros? Só para a gente conseguir, talvez, se preparar para uma próxima. Então, os reflexos foram, naquele momento, incerteza jurídica muito grande para o Brasil, queda de mais ou menos 5% na Bolsa Brasileira, empresas específicas como a Petrobras caindo praticamente 20%, e uma consequência eleitoral é que assim, o Michel Temer já não era aprovado por ninguém, entendeu? Então assim, para ele também o peso eleitoral não foi tão grande assim porque ele não visava a reeleição. Agora, nesse momento, o que eu imagino que ocorreria seria uma queda de popularidade do Lula, os demais candidatos na corrida eleitoral subindo em termos de intenções de votos, em especial o Flávio, eu acho que ele poderia ter uma cristalização de votos, não de pessoas que não votariam nele que agora vão passar a votar, tá? Mas só de pessoas que vão tomar a decisão de votar nele um pouco mais adiantado, digamos assim, pela rejeição natural ao Lula, tá? Que é mais ou menos o que tem rolado com o nome dele meio que assim naturalmente. E aí, cara, o que vai rolar pro final do ano, o futuro vai dizer, né? Vai estar com os próximos capítulos aí, mas dependendo do impacto político que isso pode ter pro Lula, né? Com o Lula ele caindo nas pesquisas e deixando de ser o favorito, porque hoje o mercado financeiro entende que o Lula é favorito, né? E aí com outros candidatos subindo, né?
Flávio, Renan Santos, Caiado e Ratinho, eu honestamente acho que vão sair da corrida. O Zema também acho que vai sair. Acho que vai ter uma disputa ali entre Zema, Ratinho ou Tereza Cristina para um dos três ser vice do Flávio, né? Por isso que eu tenho minhas dúvidas se Zema e Ratinho vão chegar até o final da corrida. Eu tenho mais confiança que vão concorrer de fato contra o Lula ali, o Flávio Bolsonaro, Aldo Rebelo e Renan Santos. Mas assim, eu esperaria que, cara, Lula descendo nas pesquisas, Aldo Rebelo, Renan Santos e Flávio Bolsonaro subindo nas pesquisas, com a rejeição ao Lula, e aí talvez o Lula voltando naquele cenário que a gente estava lá antes das tarifas, que era um cenário em que todo mundo acreditava que o Lula ia perder, né? E aí das tarifas de junho de 2025 até o final de 2025 foi o cenário em que o mercado passou a acreditar que o Lula seria o favorito. Cara, se tivesse uma greve, eu imagino que isso rapidamente iria se inverter, e aí o Lula se consolidaria como, assim, é aquilo, né? A gente fala de favorito, 50, 51, 52, 53% das intenções de voto, né? Então é sempre um limiar muito, muito pequeno, entendeu? Mas eu imagino ele ficando debaixo d'água e deixando de ser favorito também por uma margem pequena, entendeu? Uhum. Você acha que toda essa confusão acontecendo no mundo, né, com guerra do Irã, as próprias tarifas, assim, muita coisa impactando o investidor norte-americano e forçando ele a diversificar para outros países, você tem quase uma consequência positiva para o Brasil. Isso muitas vezes disfarça, no ponto de vista de popularidade, uma talvez má administração do ponto de vista fiscal? Com certeza. E na verdade, é o que está rolando, né? O que tem acontecido aqui. Até aquele momento das tarifas do Trump lá em abril, a situação para o Brasil estava muito pior, né, em abril de 2025. Só que aquilo ali foi um ponto de inflexão, né? Se você for olhar as previsões para o dólar no final do ano de 2025, que foram feitas lá no começo de 2025, erraram assim, de maneira horrorosa, porque todo mundo achava que o dólar ia continuar disparando, e não disparou. E não é necessariamente porque todo mundo começou a achar o real maravilhoso, mas é porque no mundo as pessoas começaram a fugir do dólar. E aí foram colocando dinheiro em qualquer lugar, entendeu? Então isso deu uma disfarçada no cenário fiscal aqui no Brasil. E assim, também a gente fala disfarçada, mas é meio que a regra do jogo. Assim, pô, o cenário lá fora tá indo bem, então vai beneficiar o governo que tá aqui. E o Lula, inclusive, é craque nisso, né? O que foi o boom das commodities, por exemplo, sim, durante 2006, né? o primeiro e segundo governo dele ali também beneficiou muito ele por conta desse cenário externo também. Então, faz parte do jogo, assim, e beneficiou muito o governo do Brasil, sim. Legal. E como que você consegue imaginar, por exemplo, acho que a maior dúvida na cabeça do investidor é, cara, como que eu consigo me preparar para um cenário tão caótico quanto esse, né? Uma hora a gente falou de conflitos que aconteceram em 2023, a gente citou, cara, todas as tarifas, coisas que são praticamente imprevisíveis, né? Como que o investidor ele consegue se preparar para um momento como esse? A gente vai ter eleição de midterm, a gente falou de eleição no Brasil, a gente está falando de guerra, a gente está falando de um monte de coisa ao mesmo tempo. Na cabeça do investidor fala, cara, o que eu faço? Então, o negócio é você ter um portfólio que ele vai estar preparado independente de qual cenário acontecer. Não é ter uma bola de cristal e tentar prever se a guerra vai escalar mais, ou quem vai ser eleito presidente do Brasil, ou quem vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. É você ter uma carteira que você vai poder olhar para a sua carteira de investimentos e falar, olha, se a China invadir Taiwan amanhã, eu ainda vou conseguir cumprir o meu plano que está aqui de daqui a 5 anos eu pagar uma faculdade para o meu filho, daqui a 10 anos eu terminar o financiamento do meu apartamento e daqui a 20 anos eu me aposentar. E esse daqui é o plano, são os objetivos que eu tenho que cumprir com a minha carteira e eu vou construir um portfólio que ele vai conseguir cumprir esses objetivos independente de qual guerra acontecer no mundo, de qual presidente foi eleito em qual país do mundo, de qual empresa falir, ou então qual empresa explodir, o que vai rolar com inteligência artificial, com qualquer outra tendência empresarial que aconteça, entendeu? Então, essa que é a questão. Não é tentar prever aquilo que é imprevisível. Né? É focar naquilo que você consegue prever, naquilo que está sob o seu controle. E é montar uma carteira que esteja preparada para isso. Né? Por exemplo, essa carteira ela tem que estar preparada tanto para cenários de inflação com crescimento econômico, inflação com recessão, deflação com crescimento econômico e deflação com crescimento, com crise, né? Com recessão econômica. Só que eu fiz 4 cenários usando só 2 variáveis, que é inflação, deflação e crescimento ou recessão, e a maioria das carteiras dos investidores não estão preparadas, para 2 desses cenários, entendeu? Então, o cara ele aposta só em um desses cenários,
e de repente o outro acontece. Então, ela precisa estar preparada para todos eles e com ativos que eles vão... Né, é o investidor formar o portfólio entendendo como essas engrenagens geopolíticas e políticas impactam as engrenagens econômicas, e aí como essas engrenagens econômicas vão impactar as engrenagens dos fluxos de capitais globais, para aí conseguir montar uma carteira que vai cumprir esses objetivos a longo prazo, independente da direção desses fluxos de capital. Uhum. Você consegue, lógico, isso aqui parece muito complexo, né? Quando você está falando, puta, eu tenho que entender então toda a engrenagem, toda a economia, não sei o quê. Tem 3 erros que você vê nesse momento na carteira da maior parte dos investidores? Algo simples, assim, que o cara possa bater o olho aqui, o cara que está assistindo a gente, fala, puta, vou dar uma olhada aqui na minha carteira para ver isso daí, mas eu não entendo todas as engrenagens do que está acontecendo. Que eu posso entender, talvez fazer um 80-20 ali, uma análise meio Pareto eficiente da minha carteira. Boa. Primeiro, achar que se você... Tá, vamos lá. Primeiro erro é você achar que o Brasil sempre vai se dar mal em tudo, o Brasil vai virar uma Venezuela amanhã, e aí, cara, tem um monte de influenciador de economia aí no YouTube que ficou anos e anos prometendo que o Brasil ia virar uma Venezuela, que você tinha que tirar todo o seu dinheiro do Brasil, e aí agora que você vai olhar no último ano, a Bolsa Brasileira humilhou a Bolsa Americana em dólares, tá todo mundo caladinho, né? Todo mundo que falava que o Brasil ia virar uma Venezuela, todo mundo sumiu, né? E a Bolsa Brasileira tá dando um pau na Bolsa Americana. Então a primeira coisa é entender que existe um ciclo de investimentos global e que vão ter momentos que o Brasil vai se dar mal e momentos que o Brasil vai se dar bem também. E aí tem até uma parte psicológica que é o seguinte, a Dinamarca tá indo muito bem com as ações dela lá porque ela descobriu o Ozempic lá e aí, os caras estão... A bolsa dinamarquesa ou norueguesa, enfim, uma alta, tá sendo a melhor bolsa do mundo. Isso para o investidor brasileiro não dói tanto quanto ele ter tirado todo o seu dinheiro do Brasil e o vizinho dele tá investindo em bolsa brasileira, entendeu? E aí ele vê todos os amigos dele ganhando dinheiro com bolsa brasileira enquanto ele não tá ganhando. Essa parte psicológica também acaba desestabilizando e ele acaba fazendo bobagem depois com o portfólio dele, entendeu? Então assim, acho que o primeiro erro é tirar todo o seu dinheiro do Brasil achando que essa é uma fórmula mágica, né? Porque não é bem assim, isso tem que ser bem balanceado. O segundo erro, ele já é, acho que talvez seja o erro de também nesse processo achar que a sua diversificação de patrimônio global é simplesmente colocar todo o dinheiro nos Estados Unidos. Porque aí, nesse momento, tem investidores que tiraram dinheiro do Brasil para poder colocar na Europa, no Japão, na Austrália, na Índia e em outros mercados emergentes, e esses investidores também estão se dando bem. Né? Então, assim, são 2 erros relacionados a tirar dinheiro do Brasil. Né? O primeiro é tirar toda a grana daqui, não deixar nada aqui, que eu considero um erro. Para a maioria dos investidores, né? Óbvio, isso vai depender de carteira para carteira, porque igual a gente falou, vai depender dos objetivos. E o segundo é, nesse processo, colocar todo o dinheiro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que ser uma posição relevante para 99% dos investidores, né? Ele tem que estar lá. Mas não é uma fórmula mágica de simplesmente, vou comprar algumas ações americanas que eu conheço aqui, né? Essa bobagem que o pessoal fala, não, investe em empresas que você conhece. Aí o cara fala, porra, eu tomo Coca-Cola, eu uso um iPhone, eu vou investir na Coca-Cola e na Apple. O que pode dar errado? E nas grandes empresas americanas e tal. Então, assim, é importante que você não tenha todo o seu dinheiro no Brasil, é importante que você coloque dinheiro globalmente, mas isso não é tão simples quanto simplesmente tirar toda a sua grana daqui ou então só colocar toda a sua grana nos Estados Unidos, tá? Então esses são 2 erros. E um terceiro erro que eu tenho visto agora é o pessoal investir muito em ouro. Por incrível que pareça, né? Porque antes o ouro estava parado, ninguém investia nada, e agora que o ouro explodiu em termos de preço no mercado, bateu mais de $5.000 a onça, tem gente que está colocando toda a grana em ouro. Né? E assim, o ouro ele é um investimento que assim, ele às vezes fica décadas parado, perdendo ou só compensando a inflação, para ali depois ele dar uma porrada e aí humilhar todos os outros investimentos. Então assim, o ouro ele é um tipo de investimento que ele tende a se beneficiar em cenários inflacionários, e aí vai depender um pouco também essa questão econômica de recessão ou de crescimento econômico e tal. Eu diria, principalmente talvez em cenários ali inflacionários e de recessão, tá? O ouro ali se beneficiando. Embora, de novo, isso seja um pouco mais complexo, tá? Mas é isso. Tomar cuidado para você não investir muito em ouro só por você estar olhando o cenário geopolítico e tudo mais, e vai nessa moda e você nunca sabe se você vai ser o cara que vai segurar isso por 20 anos e ficando tudo meio estagnado assim, meio sem graça com ouro, sabe? De novo, eu acho que ele tem que estar na carteira, mas isso tem que ser muito bem pensado junto com
com os seus outros investimentos e com os seus objetivos, para onde você quer alcançar, para quando você quer alcançar cada objetivo, para você não se frustrar e não cumprindo os seus objetivos, dependendo de para onde essa aleatoriedade do mercado for te levando. E o cara que tá 100% Brasil, que eu acho que é, sei lá, então, 80% da galera. Também é um grande erro, também ficar 100% Brasil, porque, sim, de abril de 2025 até agora, o Brasil tem ido muito bem. Quem está investindo aqui em Brasil se deu muito bem. Porém, primeiro, você tem loucuras que às vezes acontecem aqui no Brasil, sei lá, desde o confisco do Collor até a crise da época da Dilma, até a própria greve dos caminhoneiros. Então são várias questões específicas daqui, riscos políticos, né, que estão atrelados aqui ao Brasil. E também, assim, se a gente olha em relação a 2007, a Bolsa Brasileira ainda não conseguiu bater a sua máxima em dólares. Então, assim, ela foi caindo, e aí depois voltou a recuperar ali, época do governo Temer deu uma recuperada, aí antes da pandemia ali no governo Bolsonaro também deu uma recuperada, caiu de novo depois, e aí agora também está dando uma recuperada, mas ela está mais ou menos em dólares, no mesmo nível que estava naquela época. Agora que, dependendo dos próximos meses ou anos, ela vai conseguir ultrapassar aquele nível. Então, quem ficou só em Brasil nesse tempo inteiro, assim, cara, perdeu muito da valorização que aconteceu lá fora, entendeu? Então, ficar 100% em Brasil também é um erro, não só pela questão da performance, mas também riscos políticos, o que pode acontecer aqui dentro, entendeu? Eventualmente, se tiver que sair do país em alguma emergência ou alguma questão jurídica, entendeu? Que é muito complicado aqui no Brasil também. Até a custódia desses ativos, sabe? Tá tudo em instituições 100% aqui brasileiras, também considero um erro, entendeu? E você comentou sobre o erro do ouro, né? Mas existem ativos descorrelacionados, muitas vezes vendidos como descorrelacionados, como, por exemplo, cripto e o Bitcoin. Você acha que o Bitcoin ele pode ser uma alternativa que pode se beneficiar de todo esse conflito? Então, é que o Bitcoin ele é uma reserva de valor em informação, mas hoje ele é um ativo de risco. Então, o Bitcoin não tem se beneficiado. Ele caiu hoje, assim como vários outros ativos da Bolsa caíram. E, aliás, até o próprio ouro caiu, mas é porque assim, subiu tanto que uma hora ia ter que cair também. Né? Então, assim, essa queda do ouro é até assim, meio que esperado. Né? Mas sim, o Bitcoin ele caiu hoje junto com as várias empresas por conta daquele comunicado ontem do Banco Central, né, do Fed, meio que mostrando que está tudo muito confuso, né? E o mercado acaba precificando que pode demorar mais para ter cortes de juros. E aí, com isso, o Bitcoin também sofreu, igual as ações, entendeu? Mas assim, eu acho que a longo prazo, o Bitcoin ele tende a se constituir, ou tem pelo menos uma chance de se constituir como reserva de valor. E aí eu tenho algumas dúvidas com relação a isso, mas eu acho que a longo prazo, o provável é que o Bitcoin ele acabe dividindo uma parte do espaço do ouro. Perfeito, perfeito. Cara, muito obrigado então pela sua análise. Acho que aqui, né, pessoal, a gente conseguiu fazer um apanhado geral de tudo que está acontecendo. O assunto que a gente ia gravar o podcast hoje era outro, completamente diferente. Mas assim, a gente falou, com tudo isso que está acontecendo, alta do preço do petróleo, guerra do Irã, a guerra dos caminhoneiros, né? A gente não poderia deixar de falar disso tudo, então a gente decidiu fazer aqui num caráter emergencial para tentar passar essa visão geral de tudo que está acontecendo. Lembrando sempre que se você quiser que a gente dê uma olhada na sua carteira de investimentos, no primeiro link da descrição sempre vai ter ali um formulário onde você preenche e cai num WhatsApp nosso, tá? Onde algum dos nossos analistas vai analisar a sua carteira e dar a nossa opinião sobre como que você poderia se posicionar melhor ainda nesse momento que pode parecer tudo muito confuso. Então, se vocês gostaram dessa análise, manda para alguém que pode estar desesperado aí, né, não sabendo muito bem o que está acontecendo. Sigam o Carlos aí no YouTube, então o canal dele também está aqui embaixo na descrição. E lembrando sempre, se você puder deixar um like aí e tiver gostado aí do conteúdo, vai ser de muita valia aqui, vai ajudar muito a gente na divulgação do nosso trabalho. Pessoal, um abraço e até sexta-feira que vem. Valeu!